Nossa igreja. Você está feliz nesta manhã? Glória a Jesus. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo de número 4, versículo de número 13 e versículo 14. Esther 4, versículo 13 e versículo 14. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, louvando a Ele e compartilhar da palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Renato, pela vida do meu irmão Railton, pelos demais obreiros que têm sido uma referência e bênção na minha vida. E que nessa manhã Deus possa falar ao meu coração, possa falar ao seu coração e nos ajudar a viver na vontade dEle. Você crê nisso? Esther 4, 13 diz assim: enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Senhor, graça nós te damos nesta manhã, porque a tua palavra, ela é viva. A tua palavra, ela transforma, ela edifica, ela cura, ela liberta. Ela nos traz entendimento, ó Deus, sobre todas as coisas. E acima de tudo, a tua palavra contém a sua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus age mesmo sem aparecer. Você pode repetir após mim? Diga: Deus age mesmo sem aparecer. E é isso que eu quero mostrar para você nesta manhã. Rei Frederico, o Grande, perguntou para um súdito: me dê uma prova cabal da existência de Deus. O súdito respondeu para ele o seguinte: os judeus, majestade. Os judeus são a prova que Deus existe. E ele deu essa resposta porque, ao longo da história, os judeus, ou o povo hebreu, ou Israel, tem sido afligida por muitos inimigos. A Bíblia fala que o povo ficou escravo durante 400 anos no Egito. E Faraó tenta eliminar o povo hebreu, matando todos os primogênitos. Após isso, eles entram na terra prometida, mas são sempre afligidos. Eles são cativos pela Síria. Eles vivem o cativeiro babilônico. Eles passam pelo cativeiro medo-persa. Eles são dominados pelos gregos, pelos ptolomeus, pelos romanos. No ano 70 eles são dispersos. Jerusalém é destruída. E um longo tempo se passa, até 1948, quando Israel volta para a sua terra. Após uma participação especial de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que em 47 presidiu a Conferência da ONU, que votou a favor de Israel, um
voto decisivo chamado Minerva. E até hoje Israel é grata ao Brasil por essa atitude, e Oswaldo Aranha é homenageado em praças, monumentos em Israel. Porém, todos esses livramentos que Israel tem tido ao longo do tempo, têm prejudicado Israel em algo. Israel tem se acostumado em Deus dar sempre livramento. E cada ano que passa, Israel busca menos a Deus. Somente uma religiosidade, confiança em si mesmo, na sua inteligência, no seu armamento. E às vezes, eu também sou assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então no final vai dar tudo certo. Eu não preciso buscar, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso ler a Bíblia, porque Deus é comigo. Ele vai mandar ordem aos seus anjos para me guardar. Isso é muito perigoso. Mas vai chegar um tempo onde esse livramento não vai vir de imediato para Israel. E Israel vai buscar ao Senhor, para realmente conhecer quem é o Senhor, que não é somente o Senhor do livramento nos 44 do segundo tempo. Esse fato me faz lembrar uma história de dois ilusionistas, Siegfried e Roy. Dois ilusionistas dos melhores do mundo, que faziam truques de tirar o fôlego. Muitas apresentações em Las Vegas. Além de serem ilusionistas, eles também conservavam animais felinos em extinção. Tinha um santuário para esses animais. E durante o show deles, eles usavam um desses animais para interagir no palco. Um tigre de bengala branco. E no dia 3 de outubro de 2003, em uma das apresentações, o tigre sobe ao palco como habitual, mas lógico, o apresentador, para fazer aquele charme, disse: essa é a primeira vez que ele vai interagir com Roy. E o público, lógico, ficou tenso, né? Imagina um tigre entrando aqui para pregar com o pastor Josimar. Ele ia pregar sozinho. Ia ter que pregar em línguas. Porém, aquele dia foi diferente. Diz as testemunhas que o tigre, e para você ter uma ideia, o tigre de bengala branco, ele é mais forte, ele é mais rápido, ele é mais inteligente do que um leão. Um tigre branco, ele pode chegar a 300 quilos, e um leão só chega a 200 quilos. A patada de um tigre pode quebrar a perna de um cavalo, esmagar a cabeça de uma vaca. Entre os mamíferos, poucos animais têm uma mordida mais forte do que o tigre, como o urso polar, por exemplo. E quando o tigre está ali no palco com Roy, diz as testemunhas que de repente o tigre morde a mão do ilusionista, levando ele ao chão. Em seguida, gruda em seu pescoço e o arrasta para fora do palco. Muitas possibilidades foram levantadas, que algumas sem cabimento, outras com mais sentido, como um mágico rival soltou mosquitos no palco e distraiu o tigre. Outros disseram que talvez não deram comida para o tigre entrar no palco e por isso ele estava com fome. Teve gente que falou que nas primeiras filas tinha um senhor careca,
E o tigre se assustou. Rafa, qualquer semelhança é mera coincidência. É a história que diz isso. Pode procurar na internet. Rafa é um dos homens mais elegantes dessa igreja, chamando o cara de feio. Que isso. Porém, a hipótese que fazia mais sentido é que Roy se acostumou a interagir com o tigre. E ele ignorou alguns comandos. Ele ignorou alguns cuidados. E isso foi determinante para que aquele dia ele fosse atacado pelo tigre. Ele foi levado para o hospital após ele ser atacado. Ele sobreviveu, porém ficou com sequelas na sua fala, na sua mobilidade, e nunca mais essa dupla voltou a se apresentar. Tomemos cuidado em se acostumar, que tudo vai dar certo. Tomemos cuidado em achar que por Deus nos amar, nós não precisamos conhecê-lo, nós não precisamos buscá-lo, porque Ele é bom, e porque Ele sempre vai me dar um livramento. O livro de Esther é um livro muito lindo, digno de um filme. Quando pensavam em criar Cinderela, Deus já tinha criado Esther, há muito tempo. Porém, existe algo interessante no livro de Esther. São 10 capítulos. 10 capítulos que nenhum versículo aparece o nome de Deus. Deus, ele não aparece no livro de Esther. O livro de Esther nem é mencionado no Novo Testamento. Mas eu quero compartilhar com você nessa manhã que Deus não está presente com o seu nome, mas Deus não está ausente com a sua ação. O livro de Esther acontece num contexto onde o povo judeu é trago do cativeiro babilônico para o Império Medo-Persa. E agora eles são cativos na Pérsia, aonde tem um rei chamado Rei Assuero, ou Xerxes. E o livro começa falando que este rei, ele governava 2 continentes, 127 províncias. E o seu império ia da Índia até a Etiópia. E um dia ele resolve dar uma grande festa. 180 dias de banquete, 6 meses de festa, para mostrar a grandeza do seu reino, o poderio da Pérsia. Após acabar esses 6 meses, ele dá mais 7 dias de festas em Suzã, aonde ficava o Palácio Real. E aí ele convida todo o povo para participar. E diz a Bíblia que no 7º dia, depois já de ter bebido muito, ele pede para chamar a sua mulher, que também estava dando uma festa de 7 dias para as mulheres em Suzã. O nome da sua mulher era Vasti. E Vasti se recusa a ir à presença do rei. E o rei fica furioso com essa atitude. Mas ele era aquele homem banana. Sabe, mulher abacaxi, homem banana. Esse é o Cláudio Duarte, eu não sei. Mas tem lá essa mensagem. Nunca ouvi não, mas só o título me interessa. Mulher abacaxi, homem banana. Ele nunca tomava uma decisão sozinho. Aí ele foi consultar o que ele fazia com os conselheiros dele. E aí os conselheiros falaram, olha, destitui Vasti, porque se chegar essa história nas outras províncias, nenhuma mulher vai obedecer ao seu marido. Então o rei tem que agir de imediato. E o rei acatou o conselho e tirou a coroa da rainha Vasti. E agora o reino não tinha uma rainha.
entra um outro personagem nessa história, chamado Mardoqueu, ou Mordecai. Mardoqueu é um judeu de descendência direta daqueles judeus que vieram para a Babilônia. Mardoqueu, ele era primo de Radassa, seu nome judeu. E Radassa, ela era órfã. E Mardoqueu a toma como filha e cuida dela. Deus não aparece nesse livro, mas eu vejo em Mardoqueu uma figura de Deus. Alguém que adota, alguém que protege, alguém que cuida, alguém que ensina, alguém que ama. Radassa, ela é escolhida para a seleção que o rei faz para encontrar uma nova rainha, e é levada para o palácio. E diz a Bíblia que todos os dias Mardoqueu estava à porta do palácio para saber como estava Esther e o que iria acontecer com ela. A Bíblia diz lá em Romanos 8,15: porque não recebeste um espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Mardoqueu, ele é uma figura de Deus. Deus nos toma como filhos. Ele nos adota. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Barnabé, quem seria Paulo sem Barnabé? Barnabé adotou Paulo. Barnabé adotou João Marcos, que escreveu o livro de Marcos. Paulo adotou Timóteo, meu filho. Paulo adotou Tito. Paulo adotou Onésimo. Ele escreveu uma carta de um capítulo para Filemão, para falar o seguinte: meu amado Filemão, recebe o meu filho Onésimo, o qual gerei nas minhas prisões. Onésimo era um escravo que tinha fugido de Filemão e estava preso na mesma prisão do que Paulo, e Paulo ganhou ele para Jesus. E Paulo diz assim para Filemão: olha, eu sei que em outro tempo ele foi inútil para você, mas agora ele é muito útil para mim e para você. Eu podia mandar ele você, Filemão, mas eu te peço, recebe o meu filho Onésimo. E se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Adoção. Eu sei o que é isso. Eu cheguei na Europa com 22 anos. Uma criança. Comparado às crianças de hoje, não tinha conhecimento nenhum. Eu tive pessoas que há 25 anos atrás me adotaram. Eu lembro da irmã Maria do Céu, uma portuguesa. Ela foi minha líder de grupo pequeno, que me ensinou, e depois de 6 meses eu passei a liderar aquele grupo. Eu nunca esqueço de 2 analogias que ela me ensinou, e acho que ela percebeu que eu teria essa facilidade para analogias. Uma delas é, para você permanecer em Cristo e congregando, é como comer um peixe. Você come o peixe e coloca as espinhas de lado, para não engasgar. Outra coisa que ela me dizia é assim: cuidado aonde você entra. Mesmo que você não goste de peixe, se você entrar em uma cozinha que está fritando peixe, você vai ficar com o cheiro do peixe. Será que faz sentido esses ensinamentos dela? Lembro da irmã Luísa,
Que eu falei aqui, eu preguei há tempo sobre a morte, o último inimigo a ser vencido. Seu esposo, quando morreu, uma portuguesa também, que cuidava muito de mim, se preocupava muito comigo, com a minha família. Deram o primeiro óculos que a minha filha Leonor usou na altura, com 2 anos de idade. Lembro da irmã Justina, uma angolana, uma senhora de idade. Já fazem mais de 10 anos que eu não vejo a irmã Justina. E esse ano ela encontrou uma diaconisa que era da nossa igreja, e ela falou assim para a irmã Jô: irmã Jô, quando você falar com o meu filho, você diz para ele que eu amo ele e que eu estou orando por ele. E quantas outras pessoas me adotaram, pessoas mais novas do que eu me adotaram, me ajudaram. E eu tenho procurado buscar isso na minha vida, adotar pessoas. Lógico que eu não sou perfeito, pelo contrário. Mas eu sei o que é a importância de você ter alguém que está disposto a cuidar de você. Esses dias a Emily batizou. Eu não vou falar que a Emily é aquela menina de blusa branca ali, do lado da Leonor de blusa rosa, porque senão ela vai ficar vermelha que nem um pimentão, que ela é muito envergonhada. Ela batizou o mês passado e eu falei: Emily, você não se esqueça, quando você for uma pregadora, que eu te dê a primeira Bíblia. Ah, tá bom, eu leio ela. Esses tempos eu cheguei no Enzo. O Enzo está com quantos anos, Júnior? 5 anos. Enzo, você está lendo a Bíblia? Eu não sei ler ainda. Mas meu pai lê para mim. Falei, então tá bom. Fala pro seu pai que toda noite, a hora que chegar em casa, é para ler a Bíblia para você. Aí o irmão Edson veio na outra semana: ei, pastor, cheguei do trabalho à tarde, fui ler a Bíblia com o Enzo. Ele falou: não, o pastor falou que é à noite que tem que ler a Bíblia. Aí tive que chamar o Enzo para uma reunião. Falei: não, Enzo, é a hora que seu pai puder. Ah, então tá bom. E você tem Bíblia? Não. Falei: então tá bom, eu vou te dar uma Bíblia. Eu tinha acabado de comprar uma Bíblia, dei a Bíblia pro Enzo. Ele não sabe ler ainda, mas você pode reparar que em todo culto ele está com a Bíblia no culto, mesmo sem saber ler. Olha lá a Bíblia dele lá. A Bíblia é quase maior do que ele. O Alexandre da Luci chegou em mim esses dias e falou assim: pastor, já sei o que eu quero ser quando... Pastor não, que me chama de Josimar. Josimar, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. O que, o Alexandre? Eu quero ser pastor. Eu falei: então tá bom, que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. Aí, de vez em quando, ele vem assim: pastor, eu estou fazendo bem. Eu vejo uma pessoa precisa, eu vou e ajudo ela. Eu falei: continua assim, continua assim. Uns 3 anos atrás, teve um dia que eu cheguei aqui na igreja, estava numa fase complicada da minha vida, e eu sentei mais ou menos ali onde o irmão Alessandro está, no meio da igreja, desse lado aqui, e tinha uma jovem do meu lado. E o pastor que estava pregando, que eu não lembro quem era, disse assim: vira para a pessoa que está ao seu lado e fala tal coisa. Você sabe o que essa moça virou e falou para mim? Você sabe? Não? Eu também não, que eu também não lembro. Memória não é o meu forte. Mas ela falou com tanto amor, que eu sei como que eu me senti naquele momento. Eu estava querendo desistir, não vendo uma solução. E aquelas palavras que ela falou, pedida por outra pessoa para falar, eu me senti amado por Deus. Eu me senti animado pelo Senhor. Eu não conhecia, eu nunca tinha visto aquela jovem. Com o tempo eu conheci ela, nos tornamos amigos, temos muitas coisas em comum. E passado um tempo, ela passou por uma luta também na sua vida. E foi o momento de eu poder me aproximar dela. E ela ligava para mim, desabafava, chorava, orávamos juntos, aconselhava ela. E ela conseguiu vencer.
A Bíblia diz: em todo tempo ama um amigo, que na angústia nasce um irmão. No meu caso, nasceu uma filha. E hoje está aí, feliz, servindo a Jesus, casada com o homem mais bonito dessa igreja. Sabe quando você peca assim, e o Espírito Santo fala: você pecou? É que eu falo que ele quando eu chamo ele de feinho, ela fica brava comigo. Então agora eu chamo ele de bonitinho, né? É um lindão. Então Deus, Ele quando Ele se ausenta da vida de alguém, Ele nos está dando a oportunidade de sermos semelhantes a Ele. Podemos assumir essa responsabilidade de adotar alguém, de cuidar de alguém, de não deixar ninguém desamparado, levantar alguém que está fraco na fé, motivar alguém a continuar caminhando e olhando para Jesus Cristo. E Mardoqueu, ele faz isso na palavra. Uma dessas idas, que ele está ali à porta do palácio, ele vê uma conspiração para matar o rei. Ele não tinha nada a ver com aquilo, ele nem era súdito direto do rei, porque ele era judeu. E ele manda avisar o rei, e o rei vê que realmente era uma trama para matar ele, e o rei manda matar Bigtã e Teres, os dois eunucos que planejavam matar o rei. Porque Mardoqueu, ele era acostumado a cuidar, a proteger, e o rei pede para escrever nas crônicas do rei, para ficar registrado o que Mardoqueu fez. E nessa história entra um homem chamado Amã. Diz a Bíblia que o rei engrandeceu a Amã e o colocou como principal príncipe do reinado dele. E todas as pessoas eram obrigadas a se inclinar diante de Amã. Porém, diz a Bíblia que Mardoqueu não se inclinava. E Amã, a ver que Mardoqueu não se inclinava, se enfureceu. E chegou diante do rei e falou: rei, existe um povo espalhado, não falou que era o povo judeu, que tem umas leis diferentes das outras nações. E esse povo é um povo perigoso, rei. Me autoriza a tomar uma ação contra esse povo. E o rei falou: faz o que você quiser. E ele criou um decreto, que no 13º dia do 12º ano, todos os judeus seriam eliminados e saqueados os teus bens e levados para o cofre real. E Mardoqueu, diz a Bíblia, que ele sente essa dor, se veste de pano de saco e de cinza, vai para a porta do palácio, vestido assim. E ele envia essas palavras que nós lemos no início para Esther: não pense tu, Esther, que por estar aonde você está, que a sua vida vai ser poupada e que dos seus parentes vai ser poupado. Quem sabe, Esther, não foi para esse tempo que Deus te colocou nessa posição. Essa mensagem, eu fiz ela com as minhas duas outras filhas, com a Lorena e com a Leonor. A Lorena me ajudou a montar a mensagem e a Leonor, ela foi a minha escriba ontem, redigindo o que eu ia falar nessa manhã. E eu quero dar oportunidade nessa manhã para a minha filha Lorena, ela continuar, porque eu só treinei só até aqui, tá, gente? Eu só estudei até aqui. Então, se ela não chegasse, que ela estava viajando, eu não sei o que eu ia pregar para vocês, tá bom? Então, eu quero chamar a Lorena, que ela vai dar continuidade nesta mensagem. E que Deus possa continuar falando no seu coração nesta manhã. Graça e paz, igreja. Em Esther, capítulo 2, nos versículos 8 ao 10,
diz assim: como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real, na fortaleza de Suzã, e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamentos de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade nem a origem de sua família. Senhor, eu te peço que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que seja o Senhor e não eu, Pai. O seu Espírito Santo tem liberdade aqui, faça o que o Senhor quiser fazer. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, Esther era tudo o que uma pessoa não queria ser naquela época. Hebreia, exilada, órfã de pai e mãe, pobre, muito provavelmente. E ela foi levada para o harém. Lá ela ficou 12 meses recebendo esse tratamento de beleza. E eu não sei vocês, mas quando eu estou lendo, eu me imagino 12 meses só fazendo nada, ali no tratamento de beleza, sendo bela. E a Bíblia vai dizer que Esther agradou ao rei mais que todas as outras moças, e ela chega à posição de rainha. Enquanto isso, tem um tantão de coisa acontecendo, como meu pai já falou. Mardoqueu descobre o complô para matar o rei, salva a vida do rei, Bigtã e Teres são mortos, Ramã começa a ficar furioso porque Mardoqueu não se curvava, e o decreto é feito para matar não só Mardoqueu, mas exterminar todos os judeus. Quando esse decreto é lançado, Mardoqueu rasga suas vestes, coloca cinzas na cabeça e vai para a porta do palácio. Nisso, Esther fica sabendo e tenta ajudar de alguma forma. E eu imagino Esther pensando, nossa, o que eu posso fazer que está aqui ao alcance das minhas mãos? Vou mandar uma roupa limpa. Falem lá para ele, servas, tô aqui a roupa, Mardoqueu, troca de roupa. Mas Mardoqueu sabia que Esther tinha que fazer muito mais do que só mandar roupas limpas. Esther fala, não vou vestir. Não vou vestir, Esther. Vai, intercede por nós. Chega diante do rei, intercede pela vida do seu povo. Esther responde o que era verdade. Se alguém chegasse na presença do rei sem ser convidado, essa pessoa, se não tivesse o cetro de ouro estendido, estava condenada, morreria. E ela já não era chamada na presença do rei há 30 dias. E Mardoqueu dá essa resposta que nós lemos. Se você ficar calada, Esther, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Na madrugada de sábado para domingo, um carro com 6 jovens angolanos em Portugal teve um acidente, enfim, o carro explodiu, os jovens morreram todos carbonizados. E eu estava em Portugal, na casa dos pastores da Catedral da Esperança, e nós fomos ao velório na quinta-feira. Chegando lá, a gente começa a descobrir as histórias. No meio desses 6 jovens, 2 delas eram irmãs, morreram as 2 na hora, carbonizadas, e a mãe era uma irmã nossa, da nossa igreja, lá na sede, na Catedral. E a mãe estava falando que as jovens já estavam afastadas há algum tempo. E isso nos custa muito, porque a gente sabe que isso aqui passa assim. E se a gente não tiver essa consciência todos os dias, e eu agora falo como jovem, eu tenho 22 anos, e quantas vezes a gente fala, não, é só uma idinha, não, é só uma carona errada, um carro de 5 pessoas, com 6 pessoas, a 200 por hora, um BMW, pessoas de alta patente angolanos, filhos de embaixadores, enfim, pessoas com um futuro promissor, mas que talvez nessa escapadinha não tiveram tempo de voltar. E Esther, eu acho que ela ouve essa resposta de Mardoqueu e ela fala, realmente, eu tenho que fazer mais. Então faz assim, Mardoqueu, pede ao povo para jejuar por mim 3 dias e 3 noites, e eu vou me apresentar ao rei, e se eu tiver de morrer, morrerei. E aqui eu vejo fé, coragem e propósito. Fé porque, às vezes, os recursos materiais não bastam. Esther era rainha, ela podia fazer o que ela quisesse, ela tinha todas as riquezas,
mas tem coisa que só jejum e oração resolve. Coragem, se eu tiver de morrer, morrerei. Isso não é uma frase que qualquer pessoa tem coragem de falar. E propósito, ela sabia que ela, com o poder que ela tinha, poderia interceder pelo seu povo. E assim acontece, a Bíblia vai dizer que no terceiro dia de jejum, ela veste os seus trajes reais, se apresenta diante do rei, e ele estende o cetro de ouro e fala: Esther, me diga o que você quer, até metade do meu reino eu posso te dar. E Esther, simples, fala: não, metade do reino eu não quero não. Eu só quero que o Senhor e Ramã compareçam a um banquete que eu vou oferecer. E o banquete acontece, o rei pergunta de novo: Esther, o que você quer? E ela não revela. E o rei pergunta mais uma vez, ela fala: bom, eu quero que vocês dois compareçam a um próximo banquete que eu vou oferecer. Eles falam: beleza, a gente vai comparecer, tudo bem. Ramã sai desse banquete todo feliz, pensando: eu sou o melhor amigo do rei. Fui convidado para um banquete. Fui convidado para um segundo banquete com a rainha. Eu sou muito bom. Chega todo se gabando ao pátio do palácio, e quem está lá? Mardoqueu. E o que Mardoqueu não faz? Não se curva, não fica com medo, não se levanta. E isso enfurece Ramã. Mas ele se contém e vai para casa. Chega em casa, tem os amigos e a abençoada, atribulada da esposa Zeres. Nisso ele começa a se gabar. Eu tenho 10 filhos. Eu sou muito rico. Eu sou o melhor amigo do rei. Eu sou o melhor amigo da rainha. Eu vou para um segundo banquete. E ele se gaba, e depois ele diz: mas nada disso, porém, me satisfará, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Ganância. E Zeres, atribulada, fala: quer ver ele morto? Mata. Manda fazer uma forca. Mata Mardoqueu. Os amigos apoiam, ele gosta da ideia e manda construir a forca para matar Mardoqueu. Nessa mesma noite, no palácio, o rei está tentando dormir. E naquela época, quando você perdia o sono, não tinha Instagram, TikTok, revista, Netflix para passar o tempo, mas tinha papiros, rolos com a história do povo e do reinado do rei Assuero. E ele manda trazer: tragam os papiros, leiam para mim a minha história do meu reinado. E assim o eunuco faz, lê, e ele traz justamente o papiro em que fala sobre Mardoqueu descobrindo o complô e salvando a vida do rei. Nisso o rei pergunta: foi feito alguma coisa para honrar esse homem? E o eunuco fala: acho que não. Nisso o rei, claro, quer honrar e pergunta: quem está aí no pátio do palácio? E quem estava no pátio do palácio? Ramã. Ramã estava indo pedir para o rei autorização para matar Mardoqueu na forca que ele estava construindo. E o rei pergunta: Ramã, o que eu posso fazer para honrar um homem no qual eu me agrado muito? E Ramã pensa: eu sou o melhor amigo do rei, ele quer me honrar, com certeza. Olha, rei, faz assim: pega uns mantos reais, o cavalo real com o selo real na cabeça, pega um dos seus nobres oficiais, manda carregar esse homem, falando: assim o rei faz ao homem ao qual deseja honrar. O rei ama a ideia, fala: ótimo, Ramã, excelente, não esquece de nada e faz tudo isso que você falou com Mardoqueu. E eu imagino o Ramã fazendo, né? Assim o rei faz ao homem ao qual o rei deseja honrar. Porque tem gente que é difícil elogiar, né? Elogia até parece que está latino. E aí a verdade é que ele faz, a mando do rei, e vão para um segundo banquete. Chegando no segundo banquete, Esther revela sua identidade, fala que foi feito um decreto no qual determinava o genocídio do seu povo. E o rei pergunta: quem é o inimigo do seu povo? Que povo é esse? Ela revela que o inimigo era Ramã, que ela era judia. O rei fica furioso, sai dali. Nisso Ramã fica preocupadíssimo, se inclina sobre a rainha que estava no sofá. Isso já dá a entender outras coisas. O rei vê, fica bravo, fala: tira esse homem daqui, leva para longe, não quero ver ele. E nisso chega um eunuco do rei chamado Harbona e falou: rei, eu descobri
que Ramã está construindo uma forca. Ele está construindo uma forca e ele quer enforcar, sabe quem, rei? Aquele homem que salvou a sua vida, Mardoqueu. E o rei fala, pois bem, pode enforcar Ramã na forca que ele construiu para Mardoqueu. E aqui já era motivo de alguns crentes cantar sabor de mel, mas a verdade é que Deus tinha um propósito muito maior do que ver os seus inimigos tendo os planos frustrados, muito maior do que você chegando a uma posição alta. Deus tem sempre um plano muito maior, além dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, dos nossos desejos. E aqui Ramã sabia disso, Mardoqueu, sabia disso. E o rei tira o anel real, com o selo real de Ramã, dá para Mardoqueu, e Mardoqueu passa automaticamente a ser o proprietário, cuidador dos bens de Ramã. Nisso, naquela época, uma lei medo-persa, um decreto medo-persa, não podia ser revogado. Nem mesmo o rei podia revogar. Mas o rei podia fazer um outro decreto. E Mardoqueu e Ester, com o anel real, escrevem um novo decreto. Esse novo decreto dava poder para os judeus se defenderem. Porque o primeiro decreto falava que eles não podiam fazer nada. Eles tinham que aceitar a morte, iam ser exterminados, e era isso mesmo. Mas o novo decreto, que entrava em vigor no mesmo dia, dava então essa autoridade para eles se defenderem. Nisso, o decreto foi escrito, foi espalhado, os judeus se prepararam, e a Bíblia vai dizer em Ester 8:11, o decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades a autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem, aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse aos seus filhos e esposas. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. E no dia 7 de março, trazendo para o nosso calendário, os 2 decretos do rei entraram em vigor, e os inimigos esperavam que iam derrotar os judeus, mas a verdade é que o povo de Deus teve vitória sobre seus inimigos naquele dia. E até hoje, os judeus comemoram uma festa chamada Festa do Purim, anualmente. Purim vem de pur, que significa lançar sortes. O lançamento de sortes foi a maneira que Ramã encontrou para determinar o dia do extermínio dos judeus. E aqui é muito interessante como Deus ressignifica palavras, ressignifica datas, ressignifica algo que poderia trazer uma memória ruim para os judeus, mas até hoje eles celebram como o dia em que Deus deu livramento para o seu povo, sob o decreto de Ramã, o dia em que os judeus puderam se defender e saíram vitoriosos. Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Deus age mesmo sem aparecer. Será que Deus é um ilusionista? Uma das artes do ilusionismo é a seguinte: redirecionamento de direção, de visão, de atenção. É o que faz um batedor de carteira. Ele te chama a atenção aqui e leva a sua carteira ali. Aquele ilusionista chamado Roy, no dia que ele foi atacado, antes dele perder a consciência, ele disse o seguinte: não matem o tigre. Poderia ser simplesmente uma palavra de quem ama os animais e convive com aquele animal há muito tempo. Mas anos depois ele dá uma entrevista na televisão, dizendo o que aconteceu naquele dia. Naquele dia 3 de outubro de 2003, quando ele interagia com Monte Roy, o tigre, ele sofreu um derrame cerebral. E o tigre, se apercebendo que algo estranho estava acontecendo, fez o que faria com um dos seus filhotes. Só que o pescoço de um homem é muito mais frágil do que de um tigre filhote. E arrasta ele para trás do palco. E Roy diz que o sangue aliviou a pressão arterial, não permitindo que ele morresse.
O seu companheiro sempre diz: o tigre não atacou Roy, o tigre salvou a vida dele. Tem momento que Deus só não está ausente, mas parece que Ele próprio está nos atacando. Eu te indico um livro para você ler, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. E a primeira coisa que nós pensamos é: Deus se esqueceu de mim, ou isso está vindo do próprio Deus, é porque eu errei. Mas muitas vezes quando Deus se ausenta, ou muitas vezes quando Deus permite, é porque Ele quer nos proteger dos nossos inimigos, nos proteger de nós mesmos. Ele quer cuidar de nós, e nós não entendemos isso. Então mesmo se Ele estiver ausente, Ele está cuidando de você. Você precisa acreditar nisso. E mesmo que Ele age em seu favor, não deixe de buscar Ele. Continue buscando Ele. Continue acreditando nele. Coloca a tua fé em ação. Eu passei por umas lutas esses dias, só eu sei, o meu pastor sabe, Deus sabe, e eu falei: eu vou jejuar e orar 40 dias. E eu jejuei e orei 40 dias, acabei umas 3 semanas atrás, na sexta-feira. No domingo de manhã eu vim no culto, e eu não sou de receber profecia, raramente eu recebo uma profecia específica. O pastor Marcelo estava pregando, falou o meu nome, e me deu a resposta daquilo que eu orei durante 40 dias. Jesus falou para os seus discípulos: há demônios que só saem com jejum e oração. Esther podia ter ido diante do rei, ter falado o que ela quisesse, mas ela falou: antes de tudo, jejuai e orai 3 dias e 3 noites por mim, que eu entrarei na presença do rei. Você não vai vencer com o teu recurso, você não vai vencer com a inteligência, você não vai vencer com a ajuda das pessoas, você só vai vencer se você buscar a Deus, se você confiar em Deus, se você crê que Ele é um Deus real e que quer um relacionamento com você. Ele não é um Deus comparado ao Aladim da lâmpada. Ele é um Deus de relacionamento, de busca, de propósito, de fé, de comunhão, de esperança. Vamos colocar de pé. Eu quero orar por você nesta manhã. E Deus me direcionou a fazer uma oração nessa manhã específica para um grupo dessa igreja. Tem alguns grupos nessa igreja que eu admiro muito, não só nessa igreja, mas fora também. Um deles é os jovens que estão aqui sozinhos. Os pais não moram aqui na Bélgica, ou não congregam, não vêm à igreja, e eles vêm sozinhos congregar a Deus. Outro grupo são esposos, que o seu cônjuge não serve ao Senhor ainda, e ele vem sozinho, ela vem sozinha, buscar a Deus. E outro grupo é as mães ou os pais que cuidam dos seus filhos sozinhos. Eu sei o que é isso. Eu me vi com um adolescente de 16 anos e uma criança de 9 anos, eu não sabia nem fazer um arroz. E eu quero orar por esses 3 grupos específicos. Deus me deu a oportunidade no retiro dos homens. A Rayane pediu para eu orar pelo Danilo. Orar não, mandar uma mensagem para o Danilo, para o João, para o Mateus, os meninos que estão aqui sozinhos na igreja. Nas 3 mensagens eu falei algo diferente, mas algo em comum. Eu deixei claro para eles: vocês não estão sozinhos aqui. Vocês têm uma família que ama vocês. Vocês concordam comigo? Eu mudo constantemente. Quando eu mudo, não que eu seja cigano não, mas eu gosto de mudar. A única certeza na vida é a mudança e a morte. Aí eu chamo o Mateus: vamos, Mateus, fazer uma mudança. Aí, a hora que eu vejo, o Mateus carregando as caixas e está chorando. O que está acontecendo, Mateus? Não, pastor, foi o que você falou aí. Então é um aconselhamento pastoral para o Mateus. Às vezes quando ele está precisando, ele fala: pastor, vamos mudar de novo?
Agora não, espera um pouco. Então, se você quer receber uma oração, se você é um jovem, está aqui sozinho, sem a sua família, buscando a Deus, congregando, eu todas as quintas-feiras, às 9h30, 10 horas da noite, eu venho buscar a minha filha aqui que está fazendo teologia, ela tem 22 anos, porque eu não quero deixar ela sozinha para casa, mas esses jovens não, eles vão sozinhos, eles moram em um quarto com pessoas que não são crentes, eles todo dia têm oferta para ir tomar alguma coisa depois do trabalho. Mulheres que estão aqui e o marido tribulado está lá em casa, já deixou o problema lá em casa, que nem aquele oficial que tinha lá um criado doente lá na casa dele. Muitas vezes a pessoa está aqui, mas está com um problemão lá em casa, e o problema é o marido, o problema é a esposa, e está aqui sozinho, buscando a Deus. Mães que cuidam de filhos, 2, 3 filhos, sozinho. Se um casal já é difícil, imagina uma pessoa sozinho, cuidar, educar, suprir as necessidades, ensinar os valores corretos. Se não for Deus a ajudar essas pessoas, elas não conseguem. Eu quero orar por essas pessoas nesta manhã. Se você se enquadra nesses grupos que eu falei, eu quero te convidar humildemente para você vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Se você é um jovem, você serve sozinho a Deus. Se você é uma mãe, um pai solteiro, ou se você serve sem o seu esposo ou sem a sua esposa, dê um passo aqui à frente, que eu quero orar pela sua vida. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sinta o amor de Deus nesta manhã. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sinta o cuidado de Deus nesta manhã. Deus cuida de mim. Ele te ama, Jesus te ama, Deus te ama. Eu preciso aprender. Você é importante. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus te dá força. Deus enxuga tuas lágrimas. Ele sabe o que você precisa. Nada está acontecendo por acaso. Ele tem um propósito. E Ele vai cumprir. Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Porque Ele é quem cuida de mim. Nós vamos fazer uma oração diferente. Eu quero chamar os obreiros aqui, os presbíteros, evangelistas, missionários, missionárias. Vem aqui à frente. A nossa oração hoje não vai ser impor a mão sobre a sua cabeça. Os obreiros vão dar um abraço nos irmãos que estão aqui. E as missionárias vão dar um abraço nas irmãs que estão aqui, ou um beijo. Que você se sinta abraçado pelo Senhor nesse abraço. Que você se sinta amado pelo Senhor nesta manhã. Pode vir aqui, pode abraçar alguém. Dê um abraço, dê um beijo nessa pessoa. Se você quiser falar alguma coisa para ele, para ela, fala. Libera uma palavra para essa pessoa que está aí.
Diga que ela é importante, que ele é importante. Deixa Deus te usar nesta manhã para curar alguém. Deixa Deus te usar nessa manhã para restaurar a vida de alguém. Deus cuida de mim. Deixa Deus usar você nessa manhã para trazer ânimo. Deus cuida de Que Deus possa usar você nessa manhã como um canal para levantar pessoas, para inspirar. Vai dar certo. Deus não está ausente da sua vida. Deus cuida de você. Deus cuida do teu filho. Não desespera não. Deus cuida da tua filha. A sua esposa vai vir pro Senhor. Não desiste do seu casamento não. Não desiste do seu marido não. Não desiste. Jesus não desistiu de você. Continua confiando. Continua acreditando. Não desiste do teu filho, que hoje não está aqui na igreja com você. Deus vai trazer ele. Deus vai levantar ele como alguém precioso na presença do Senhor. Eu abençoo, Pai, essas pessoas que estão aqui à frente. Aqueles que não vieram nesta manhã, que fazem parte da nossa congregação, Senhor. E que estão tristes. Que estão, às vezes, até desesperados, Senhor. Que sentem a dor, ó Pai, do abandono, ó Pai. Que sentem a dor, ó Deus, da solidão, do peso, ó Pai, de carregar. Que pensam em desistir, ó Deus, de voltar atrás, voltar para o seu país de origem. Desistir do seu casamento. Desistir de buscar o seu filho nos lugares errados. Eu oro por essas pessoas. Um dia o Senhor cuidou de mim e de tantos que estão aqui nesta manhã, Senhor. Um dia o Senhor levantou pessoas neste lugar como Esther, que não era nada, que não era ninguém, e ressignificou o sentido de vida dessas pessoas. Faz isso, ó Deus. Faz isso com essas pessoas que estão aqui à frente, Deus. Faz isso com essas pessoas que estão aqui, ó Pai. O Senhor é o socorro bem presente na angústia, ó Pai. Socorro e livramento de outra parte virá, ó Deus, para essas pessoas. Usa pessoas, Senhor, para abençoar os meus irmãos. Usa pessoas, Senhor, para consolar eles. Usa pessoas como canal de bênção, ó Pai, para eles, em nome de Jesus Cristo. Baixa sua cabeça por um instante. Eu quero, antes de entregar o microfone, perguntar: tem alguém aqui nessa manhã que quer aceitar Jesus como Senhor de sua vida? Onde você está? Faça um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se assim você o deseja fazer também, com a cabeça baixa, enquanto a igreja está orando por você, repita essa oração após mim. Senhor Jesus, diga após mim: Senhor Jesus, nesta manhã eu reconheço que Tu és Deus. Tu és o Filho de Deus, que morreu no meu lugar, que pagou pelos meus pecados. E nesta manhã, eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém e amém. 2 conselhos que eu recebi quando entreguei a vida a Jesus. Vem para a igreja. 2º conselho, leia a Bíblia e Deus prosperar o teu caminho. Será que você pode louvar ao Senhor nesta manhã?